Glória a Deus. Louvado seja, Pai, o seu nome. Ó Deus de Israel. Bendito seja, Pai, o Senhor que fez os céus e a terra, cada um de nós. Ó meu Pai, eu vim aqui para te louvar. Ó Senhor, eu vim aqui para te adorar, para bendizer o teu santo e maravilhoso nome. Dizer, meu Pai, que eu te amo, Pai. Dizer ao Senhor, Pai, que a minha esperança está em ti. Dizer ao Senhor, Pai, que o Senhor é precioso, é muito precioso, meu Pai, para comigo. Ó Espírito Consolador, consola, Senhor, a nossa alma, consola, Senhor, o nosso espírito. Só o Senhor, meu Pai, pode mudar, meu Pai, uma situação, meu Pai, aonde não tem jeito, meu Pai. Há pessoas, meu Pai, nesse momento, desesperadas, meu Pai. Há pessoas, Senhor, nesse exato instante, meu Pai, desesperadas, Senhor. Essas pessoas estão pedindo até a morte, Senhor. Essas pessoas não vê saída, meu Pai, para elas. E o Senhor me trouxe aqui, meu Pai, para implorar o seu favor. E eu peço, Senhor, meu Pai, toca no coração delas. Toca, Senhor, na alma, Pai, nos pensamentos. Oh, meu Pai, muda, Senhor, todo o quadro. Muda, Senhor, toda a situação, meu Pai. Que a partir de agora, meu Pai, tudo muda na vida dessa pessoa, Pai. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor que tudo pode. Em nome do Senhor, do impossível, Senhor, o Todo-Poderoso. Caia por terra todo o mal. Caia por terra toda inflamação, toda dor, toda angústia, toda depressão, em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Louvado seja, Pai, o nome do Senhor. Gostaria de deixar uma passagem, nesse exato momento, se o Senhor me permitir. Uma passagem que fica no livro sagrado do profeta Isaías. Deus deu visão a esse homem, de maneira que poucos os homens na terra teve até hoje. E no capítulo 1 e no versículo 1, ele diz assim, ó: visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Ouve, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. No versículo 3 do capítulo 1, ele disse assim: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Santo, santo é o Senhor. Aleluia, papai. É uma coisa que Deus mais entristece com nós. É quando nós olhamos para trás. Esse olhar para trás é desistir de caminhar. É desistir de ter o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida. É como se nós, ou melhor dizendo, é como que se Deus não pudesse nos ajudar. É como que se Deus tivesse cruzado os braços para a nossa vida, nossa alma, nosso socorro, nosso refúgio, as nossas dificuldades. Que Deus estava muito triste com o povo de Israel.
O povo de Israel é o povo de Deus, é a nação escolhida para propagar o nome do Senhor. Só que esse povo decepcionou o Senhor. É assim nos dias de hoje. Quantas vezes nós decepcionamos o Senhor com as nossas atitudes? Quantas vezes nós decepcionamos o nosso Pai Criador com as nossas atitudes? Quando um filho nos decepciona, nós ficamos acabados. Quando o nosso filho nos decepciona, nós ficamos angustiados, ficamos tristes. Mas nós temos decepcionado o Senhor todos os dias da nossa vida. E você que está me vendo do outro lado, você sabe o que você tem feito para agradar ao Senhor ou desagradar a Ele. Você sabe o que você tem feito. Eu também sei o que eu tenho feito. E o Senhor, pela sua infinita misericórdia, porque o Senhor não nos deixa a perder. O Senhor não quer que nenhum se perca. O Senhor não quer que nós nos perdemos no mundo da idolatria, no mundo da prostituição, no mundo da bebedeira, no mundo das festanças, nas rodas de escarnecedores, nos pensamentos ocultos que só o Senhor sabe o que pensamos. Deus, Ele não quer que nós nos perdemos, porque Ele não te chamou para você ser escravo do pecado. Ele não te chamou para você fazer a sua vontade. Ele não me chamou para me fazer o que eu quero, e sim para fazer o que Ele quer. E nessa bondade do Senhor, nessa misericórdia do Senhor, nessa grande compaixão, Ele enviou o profeta Isaías a dizer a esse povo, nos tempos desses reis, né? Que disse assim, a visão de Isaías. Isaías era o profeta, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá. Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. E Deus mandou ele dizer, ouve, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Ele criou filhos. Em Gênesis capítulo 1, não me lembro aqui qual versículo, a Bíblia diz que o Senhor, a Bíblia disse assim, e façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus, o Espírito Santo de Deus e o Deus de Israel, ele estava reunido naquele lugar. E ele fez o homem, foi feito homem. O homem era filho, foi feito filho. Façamos o homem conforme a nossa semelhança. O homem era puro, o homem não tinha pecado. Passado o tempo, o homem começou a pecar contra o Senhor, desobedeceu. Adão desobedeceu. E por ali o pecado entrou na nossa vida. E hoje nós vemos as dificuldades que nós passamos por causa dos nossos pecados. Quando nós plantamos coisas boas, colhemos coisas boas, mas quando plantamos coisas ruins, colhemos também coisas ruins. E a palavra está dizendo no versículo 2 do capítulo 1, ele está dizendo, ouve os céus e presta ouvidos, tu, ó terra. Ou seja, o homem pode pensar que ele está em algum lugar que Deus não está falando com ele. Mas aqui está fechado, tanto nos céus quanto na terra. Deus está dizendo, porque fala o Senhor, criei filhos e exalcei-os. Essa palavra exalçar significa levantar. Pegou pela mão
pegou pela mão, vamos, meu filho. Só que o homem não quis obedecer ao Senhor, o homem não quis dar ouvido. Mas eles prevaricaram contra mim, prevaricaram, fazer acordo para o qual não foi autorizado. Essa palavra é muito usada na política. Prevaricar, fazer acordo para o qual não foi autorizado. Ou seja, Deus mandou você orar, Deus mandou você perdoar, Deus mandou você profetizar. Mas você, eu não perdoo, eu não profetizo as bênçãos do Senhor e nem oro, eu amaldiçoo. Estou fazendo tudo o contrário que Deus mandou. Eu estou prevaricando contra o Senhor. E o Senhor, pela sua infinita misericórdia, Ele enviou o profeta Isaías para trazer esse povo novamente. E ele citou um exemplo muito claro sobre as criaturas, sobre os animais que foram criados por Deus. E ele disse no versículo 3 do capítulo 1 do livro sagrado de Isaías, ele disse: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Como que pode? O boi conhece o seu possuidor. É como se você tem um boi e o boi está lá no pasto, pastando. Quando você chega na porteira ou na cerca, antes de você chamar ele, ele já te conhece, ele já vem para perto de você. Ou seja, ele conhece o seu possuidor. Mas como que pode? Um animal tem mais entendimento do que o ser humano? É verdade, irmão, infelizmente. Infelizmente, os animais, às vezes, eles nos ensinam. Porque aquilo que nós não obedecemos, os animais obedecem. Sabe por quê? Porque os animais não é como nós. Nós somos racionais, raciocinamos. E os animais não raciocinam. Deus não deu a eles o poder de raciocinar. Mas eles é citado na Bíblia como exemplo de conhecedor do seu possuidor. Porque Deus também, quando criou os seres vivos, Deus deu autoridade ao homem para domar todos os seres da terra e no mar. O homem tem esse poder que Deus foi dado a ele. Então a Bíblia está dizendo que os animais conhecem o seu possuidor, o boi conhece o seu possuidor. Eu, quando muito jovem, eu trabalhava com boi, eu e o meu irmão mais velho do que eu. E ele tinha um boi lá que ele chamava ele, e ele vinha atrás dele, levantava a canga. Quem conhece essa linguagem aqui que eu estou falando, ele sabe o que eu estou falando. Ele levantava a canga e o boi vinha e enfiava o pescoço. A canga na Bíblia é jugo, mas para o boi a gente chama de canga, né? Não sei se tem outro nome. E esses boi, ele trabalhava com ele o dia todo, só falando os nomes dele. E esses boi iam trabalhando, iam lá, iam para cá. Ou seja, obedecia a eles de uma forma muito mais do que nós obedecemos. Melhor dizendo, muito mais do que um filho obedece o seu pai. Mas Deus está dizendo que o boi conhece o seu possuidor. E o jumento a manjedoura do seu dono. Conhece o lugar aonde ele se esconde, o lugar aonde ele repousa. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Não tem conhecimento. Por que não tem conhecimento? Porque não quer. Ele não quer o conhecimento de Deus. Ele quer o próprio conhecimento dele. Ele não quer buscar o conhecimento em Deus, né? Por isso o homem perece. Por isso o homem paga preço.
porque não busca o conhecimento do Senhor. Tem uma palavra em Tiago 1, se não me foge a memória, acho que é Tiago 1, versículo 3, versículo 5, se não me foge a memória. Deixa eu folhear rápido aqui. Rapidinho. Jesus. Tiago. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Tiago 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Se o homem precisa de sabedoria, é só pedir para Deus. Só que o homem não quer se render a Deus. O homem não quer depender de Deus, o homem quer andar só. E nessa andança, ele se perde, ele perece. Ele perde o mais importante, que é a salvação. Talvez conquiste muito, talvez conquiste muitos bens terrenos, que não é pecado. Mas os bens terrenos não podem o salvar. Os bens terrenos não podem dar a ele a salvação eterna. A salvação eterna tem que ser conquistada na obediência do Senhor, na busca do entendimento do Senhor. O povo de Israel, o boi conhece o seu possuidor, o boi conhece o seu dono. E o jumento, a manjedoura do seu dono. O meu povo não entende. Por que não entende? Porque não quer. Se você tem falta de sabedoria, peça para o Senhor que Ele lhe dá liberalmente e não lança em rosto. Amém? Feche seus olhos aonde você estiver. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de verdade, Espírito Santo Consolador, ó Senhor, eu te agradeço por mais essa rica oportunidade. Senhor, já vai chegando, Senhor, às 17 horas da tarde. E o Senhor me trouxe aqui, meu Pai, para clamar o seu favor. O Senhor me trouxe aqui, Pai, para implorar o seu favor, meu Pai, em prol das nossas vidas. Há pessoas, Senhor, do outro lado, que tem muita vontade, meu Pai, de te conhecer. Mas às vezes, Senhor, ela tem enfrentado barreira, quem sabe, Senhor, até dentro da própria casa dela. Mas nesse momento eu peço ao Senhor, meu Pai, muda toda a situação. Muda, Senhor, o quadro, Pai, que ela possa, Pai, nesse momento ser tocada pelo Senhor. Que ela possa, Senhor, ser salva pelo Senhor. Toca, meu Deus, com o seu poder. Restaura, Senhor, as forças, Pai, o entendimento. Porque só o Senhor, meu Deus, pode fazer isso. Não há, Senhor, quem possa mudar, Pai, uma situação imutável. Não há, Senhor, quem possa colher, meu Pai, aonde não plantou. Mas o Senhor colhe, Pai, aonde não plantou. Porque o Senhor é o dono de tudo, meu Pai. Porque o Senhor é quem fez todas as coisas e todo o poder, meu Pai, está debaixo das tuas mãos. Está debaixo do seu querer. E nessa tarde, meu Pai, eu te agradeço de todo o meu coração, papai. Abençoa para essas pessoas que estão do outro lado. Abençoa, Senhor, essas pessoas, Pai, que estão do outro lado, Pai, quem sabe passando por um momento muito difícil. Abençoa, Senhor, a minha vida, Pai, a vida da minha família, dos meus filhos. Abençoa, meu Pai, a nossa nação, meu Pai, os nossos governantes, Senhor. Tem compaixão de nós, meu Pai. Oh, meu Pai, tem compaixão de nós. A nossa esperança, Pai, está no Senhor, que fez os céus e a terra, meu Pai. Eu agradeço, Senhor, demais, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. E amém. Glórias e glórias seja dada ao Senhor de Israel.